Boa noite. Então a gente vai hoje começar, ter uma introdução sobre o livro dos Salmos. E a gente começa falando, na realidade, o que significa, a palavra Salmos. A palavra Salmos, ela vem do grego, e o significado de Salmos é uma oração cantada, acompanhada de instrumentos musicais, que é, na realidade, a estrutura do livro dos Salmos. São orações cantadas e acompanhadas de instrumentos musicais. Os Salmos, eles formam o livro mais extenso da Bíblia, que é o livro dos Salmos, que em hebraico se chama Terrilim, que significa louvores. Os Salmos nada mais são, a grande maioria deles, tem uma estrutura poética, mas aqueles que forem ler os Salmos, se aprofundar nos Salmos, não devem, é um conselho que é dado, ser visto como poesias. Por quê? Se a gente fosse deter apenas no contexto poético dos Salmos, a gente deixa de ver o significado do conteúdo de cada Salmo. No total, no livro dos Salmos, nós temos 150 Salmos. Jesus, isso tem relatos na Bíblia, está sendo, a gente observa em várias passagens da Bíblia que Jesus rezou os Salmos. A gente sabe que os meninos, naquela época, eles eram educados, aprendiam a ler, a escrever, e eles estudavam, se aprofundavam no Primeiro Testamento. E os Salmos realmente foi, de acordo com várias passagens em Marcos, Mateus, demonstrando que Jesus, ele tinha conhecimento e que ele rezava realmente os Salmos. Ele está entre os livros mais citados do Segundo Testamento, junto com o livro de Isaías e o livro do Deuteronômio, dos livros do Primeiro Testamento. Os cristãos, no início, após a ressurreição de Cristo, eles rezavam os Salmos. Apesar de ser os Salmos criados pelos judeus, os cristãos, eles rezavam os Salmos, isso de forma bem profunda, e atualmente, na igreja, na liturgia, nós temos a recorrência aos Salmos, por meio da celebração da Eucaristia e da liturgia das horas. O canto gregoriano, ele imortalizou o louvor a Deus por meio dos Salmos, isso todos nós sabemos, Eles nasceram de um ambiente judaico, e são frutos da espiritualidade judaica. Apesar de serem muito antigos, terem bastante tempo para serem produzidos, em torno de 600 anos, eles são eternamente jovens. Eles falam da alma dos homens e mulheres de todos os tempos e de todos os lugares. Quem for ler os Salmos vai ver que diz respeito a muitas situações, a muitos conflitos que nós vivemos atualmente. A língua original dos Salmos foi o hebraico. E de todos, o que eles dizem? De todos aqueles, naquela época, onde eles foram produzidos, todos aqueles que acreditam na vida e na justiça, com a esperança forte em Javé, em Deus. Hoje para ler, e veio um salmo, ele quase está mandando Deus para aquele lugar. Eu achei muito forte. A tradução, o que é? Porque, como assim? Eu não entendi. Ele fala, Salmo 88, não sei se vai ser o mesmo. Ele reclama da vida, fala que Deus está matando ele. Eu achei isso tão diferente. Vamos terminar aqui, depois a gente faz a discussão, chama até a Juliana também, para me ajudar aqui nas dúvidas. Bem, o livro dos Salmos, ele na realidade, antes dele ser escrito, ele veio oralmente, ele foi criado oralmente, por meio de um povo ou de uma pessoa que viveu um determinado acontecimento. Ou seja, os Salmos na realidade, eles foram criados de momentos vividos. Na época, quando eles foram criados, pelo que se entende, não havia uma preocupação em escrever o salmo. Na realidade, eram orações, por exemplo, que pais faziam oralmente, seus filhos escutavam, gravavam
e passavam para os netos. E por aí foi de geração em geração. Eram orações espontâneas, nascidas de situações concretas da vida. E que ainda hoje a gente vive. Por isso que os salmos hoje ainda são tão bem e tão importantes na vida cristã. São situações que foram vividas, eu diria hoje, são vivas na memória do povo. E por que a música nos salmos? São expressões da adoração, né? Por meio de instrumentos, palmas, expressão corporal, mãos levantadas, não é para parecer, né? Os salmos, na realidade, são manifestações de sentimentos que podem ser vistos por meio de instrumentos musicais ou de gestos, né? Na hora que a gente está clamando os salmos. Expressões de adoração, por exemplo, de ações de graças, por meio de agradecimento a Deus por alguma graça alcançada. Bem dizer, elogiar a Deus, louvar e glorificar a Deus, orar, falar com Deus, prostrar, humilhar-se diante de Deus, submeter-se. Na realidade, os salmos mostram a verdadeira intimidade do povo que o criou e do povo que o lê com Deus. Vários instrumentos, né? Inicialmente nós tivemos o saltério, a harpa, mas hoje, né, moderno, né, o mundo moderno, a gente tem outros instrumentos que também podem fazer parte quando a gente vai cantar os salmos. Portanto, a melhor forma de rezar os salmos é através do canto. E é considerada a mais rica coleção de orações que a humanidade conhece. É o livro mais longo da Bíblia. E quando surgiram os salmos? Ao certo, ninguém sabe. Foi aos poucos, o tempo de término, né, de formação de todos esses 150 salmos foi em torno de 600 anos. Podemos dizer que ele surgiu na época de Davi e Salomão. Alguns deles são muito antigos, outros são mais recentes, próximos à época do nascimento de Jesus. Talvez em alguns há um relacionamento, um acontecimento vivido, onde a gente consegue detectar um verdadeiro acontecimento histórico com o salmo. Mas isso é muito raro, é muito pouco, determinando mais ou menos o tempo em que aquele salmo foi originado. Eles nasceram de uma forma oral, espontânea, de um grupo de pessoas ou de uma única pessoa, baseado naquilo que viviam e que sentiam: medo, injustiça, alegria, sofrimento, agradecimento, escrito pelo povo em suas lutas, em suas alegrias e em suas esperanças. Nos salmos a gente observa que o povo sentiu que Deus estava aliado, estava junto com eles na luta pela vida e pela justiça. Foram conservados, portanto, de geração em geração. Depois de um certo tempo, um longo tempo, alguém resolveu, né, registrar os salmos, viram a importância que eles tinham e eles foram registrados por escrito. Isso, com certeza, fez com que eles tivessem uma nova capa, uma nova moldura, né, eles chegaram a ordenar os salmos de acordo com as suas especificações. Então, por isso que o registro histórico, hoje, a gente tem do livro dos Salmos. Não. Um grande probleminha que a gente tem em relação aos Salmos é em relação à numeração do livro dos Salmos. Por que isso? Existe uma diferença na numeração da tradução hebraica e da tradução latina. Se você tem uma Bíblia com tradução hebraica, a numeração é uma. Se a tradução é do latim, a numeração é outra. Por exemplo, do número 1 ao número 8, nas duas traduções é a mesma numeração. Porém, na tradução hebraica, o Salmo 9 e 10 corresponde ao Salmo 9 da tradução latina. A partir daqui, o Salmo 10 até 112, na tradução hebraica, em relação à latina, vai ser um número a mais. E por aí vai. Então, às vezes, quando vocês estão em grupos e alguém tem uma Bíblia hebraica, outro tem uma Bíblia de tradução latina, pode existir essa confusão. Tá certo? Então, isso realmente pode acontecer. E da mesma forma que existe uma diferença... Como?
Aqui, quando você está do 1 ao 8 é a mesma numeração. 9, aí a partir do 9 e 10, a latina juntou o 9 e 10 em um só. A tradução latina juntou o Salmo 9 e 10 no Salmo 9. Aí a partir daqui, aqui vou ter 11 ao 113, aqui vai ser 10 ao 112. Entendeu? Também existem algumas diferenças, tá? Quem escreveu os salmos? Então, ó, a grande maioria dos salmos, elas foram atribuídas a Davi, tá? Não necessariamente foi escrita por Davi, tá? 48 deles são anônimos, 11 salmos pelos filhos de Coré, 12 por Asaf, aí aqui tem vários outros, né, por Moisés, Salomão. Como eu disse, eles nasceram de longos 600 anos, na época de Davi e Salomão. Bem, esse negócio da autoria dos salmos tem que ter um pouquinho de cuidado, porque não necessariamente significa que eles foram escritos por Davi. No livro do padre Bortolini, ele até diz, é mais adequado eu falar onde se lê Salmo de Davi, interpretar como dedicado a Davi. Por exemplo, que era muito comum, né, nessa época, atribuir parte da Bíblia a personagens famosos do passado. Partes importantes da Bíblia eram atribuídas a famosos, como, por exemplo, a lei atribuída a Moisés, a sabedoria a Salomão, liturgia e culto, que ele era um homem muito culto, a Davi. Então, pode ser que muitos desses salmos que são escritos como salmos de Davi, na realidade foi como se fosse uma homenagem a Davi. Não é isso, Juliana? Então, como se fosse uma homenagem ao rei Davi. Não necessariamente foram escritos por Davi. Não se tem certeza se realmente foram escritos por ele ou se foi apenas uma homenagem ao rei Davi. O Salmo, por exemplo, tem o Salmo de Moisés, pode ter sido uma homenagem a Moisés, não necessariamente que ele tenha sido escrito por Moisés. Na realidade, acredita-se que os Salmos, eles foram verdadeiramente escritos pelo povo, né, em momentos vividos de conflitos, principalmente. O povo, seja de forma coletiva, seja de forma individual. E como eram orações muito cantadas, importantes, eles atribuíram quem escreveu a um personagem importante da Bíblia, como Davi, por exemplo. E para Davi são atribuídos a grande maioria dos salmos. Entenderam isso aí? Então, eu enfatizo, quem escreveu os salmos foi o povo que sempre sentiu Deus como aliado na luta pela vida e pela justiça. Eles, na realidade, são como um resumo do Primeiro Testamento. O povo de ontem, aquele povo do passado, né, os judeus, tinham as mesmas esperanças, enquanto sonham e lutam por um mundo melhor. Hoje é a mesma coisa. Por isso que os salmos hoje, atualmente, têm grande importância para os cristãos. Existem 14 tipos diferentes de salmos. Temos 5 famílias, onde então temos os hinos, salmos individuais, salmos coletivos, salmos reais ou régios e salmos didáticos. Cada família dessas 5 famílias, cada uma delas vão ter seus filhos, onde estão distribuídos todos os salmos. Família dos hinos. Nós vamos ter os hinos de louvor, que são um total de 20 salmos. Qual é o objetivo, né? Qual é o conteúdo desses salmos? Louvor a Deus por sua ação na história. Como, por exemplo, a sua ação na criação do mundo. Salmo da realeza, é outro filho da família dos hinos. Salmo da realeza do Senhor, são um total de 6. Nesse salmo, eles insistem na expressão onde Javé, Deus, é o rei. Cântico de Sião, são 7.
Cântico de Sião é um tema desses salmos, desses 7 salmos, é um tema relacionado à cidade de Jerusalém, que também é chamada de Sião. Salmos individuais, é outra família, né, de salmos. Temos a súplica individual, são um total de 39 salmos, onde uma pessoa clama a Javé por causa da injustiça. Então, a pessoa está passando por um conflito pessoal. Então, é uma oração dessa pessoa, individualmente, clamando a Deus, a Javé, por causa da injustiça. Aí vem depois, ação de graças individual, um total de 11 salmos, onde uma pessoa, após ter clamado por causa de uma injustiça, por exemplo, ela foi atendida e ela agradece a Deus. É um salmo de ação de graças individual. Salmo de confiança individual, um total de 9. Uma pessoa expressa a sua absoluta confiança em Javé. O conteúdo do salmo principal é a confiança em Deus. Salmos coletivos, é outra família de salmos. Súplica coletiva, é de forma semelhante aos salmos individuais, seguindo a mesma regra. Súplica coletiva, um total de 18, é o clamor agora não de uma pessoa, mas de um grupo, diante da injustiça. Ação de graças coletiva, um total de 6. Um grupo agora agradece a Javé a superação de um conflito ou um dom recebido, ou seja, uma graça alcançada. Salmo, a família de confiança coletiva. São 3, né? Mais um filho dessa família de salmos coletivos. Um grupo de pessoas confessa sua total confiança em Javé. O conteúdo do salmo é a confiança em Deus. Salmos reais ou régios. Outra família, com total de 11. Tem como 3 filhos. A personagem central é a pessoa do rei em ação. Foca aqui nos salmos reais a pessoa do rei daquela época. São salmos carregados de ideologia, porque eles defendem a monarquia como uma instituição divina, onde o rei ele é apresentado nesses salmos como filho de Deus. Salmos didáticos, onde nós temos liturgias, que são 3, fragmento de liturgia antiga, onde pouco ou nada se sabe. Denúncias proféticas, um total de 7. Nesses salmos aqui, nós temos uma linguagem muito próxima da linguagem dura dos profetas, onde a denúncia das injustiças era a sua preocupação principal. É uma linguagem dura, forte, dos profetas que faziam denúncias de injustiças. Salmos históricos, um total de 3, contam a história do povo de Deus. É um salmo longo, porque conta historicamente. E os sapienciais, um total de 11, que são salmos preocupados com questões existenciais. Por exemplo, significado da vida, a velhice chegando, o que é que eu fiz da minha vida no passado. Tá? Então, são preocupações, por exemplo, aqui com certeza vai ter salmos de Salomão, que era considerado aquele da sabedoria, né? Ele tinha um dom da sabedoria. E aqui eu trago agora, para a gente destrinçar um pouquinho sobre o salmo que foi cantado hoje aqui. Foi o Salmo 23. O Senhor é meu pastor. O que é que significa? A certeza do cuidado por Deus. Nada me faltará, a certeza da provisão. Deitar-me faz em verdes pastos, certeza de serenidade. Guia-me mansamente a águas tranquilas, a certeza da calma do espírito. Refrigera minha alma, certeza de saúde espiritual. Guia-me pelas veredas da justiça, a certeza do caminho, né, da direção. Por amor do seu nome, a certeza do propósito. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, a certeza de a gente encontrar dificuldades. Não temerei mal algum, porque eu tenho certeza que estarei protegido. Porque
tu estás comigo, a certeza da fidelidade de Deus comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam, certeza da disciplina e do consolo. Preparas uma mesa perante mim, certeza de esperança e de justiça. Na presença dos meus inimigos, certeza de inimizades e de afrontas no nosso caminho. Unges a minha cabeça com óleo, certeza de consagração. O meu cálice transborda, certeza de abundância, certeza de graça contínua. A bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, mostrando a certeza de bênção e de misericórdia. E habitarei na casa do Senhor, ou seja, a certeza de segurança, por longos dias, ou seja, para sempre. Aqui a certeza da eternidade. Portanto, o livro dos Salmos, eu diria que é a água viva, que brota dessa fonte inesgotável. A água viva, para mim, é a presença de Jesus Cristo. Falam da nossa vida e parecem ter sido escritos, apesar de serem tão antigos, para os nossos dias, para os dias atuais, para os momentos, os conflitos, as injustiças, tudo que a gente vive hoje. Se a gente lê os Salmos, se a gente tiver em algum momento que bate com algum Salmo que a gente está lendo, parece que aquele Salmo foi feito para aquele momento que a gente está vivendo. Obrigada. Traduziu a Bíblia chamada Septuaginta. Jesus e os apóstolos, eles usavam ali na Palestina essa Bíblia, esse conjunto de livros. 70 por quê? Porque foram 70 sábios hebraicos, né, israelitas, que traduziram do hebraico para o grego. Então, São Jerônimo traduziu do grego para o latim. Então, já existia Império Romano cristão nessa época. E aí, a Bíblia que foi usada na Europa por muito tempo foi a Bíblia em latim, à medida que as línguas neolatinas foram sendo criadas, né? No século XV foram traduzidas para as línguas vernaculares, português, italiano, né? Alemão. Então, mas era essa Bíblia do latim. Com a Reforma Protestante, né? E também com o movimento do judaísmo, eles recuperaram as coleções do Antigo Testamento em hebraico, mas eram assim do ano 1000 depois de Cristo, esses textos mais antigos. Então, as Bíblias protestantes, o Primeiro Testamento, elas são traduzidas não do latim, mas do hebraico. Então já tem uma diferença, porque as línguas semíticas, elas têm todo um modo de expressão que é uma língua mais simples do que o latim. Por exemplo, não existe felicíssimo, eles falam feliz, feliz, feliz. Entendeu? Grande, não existe o maior, existe grande, grande, grande. Né? Então, a tradução fica meio gozada mesmo, fica meio anacrônica, assim, se você for pensar. Agora, depois do Concílio Vaticano II, as livrarias católicas não passaram a vender só traduções da Vulgata, do latim, né? Começaram também a ter novas traduções. Então, a Bíblia de Jerusalém, que assim, é do hebraico para o português, não é nem do hebraico para, entendeu? Traduziu o hebraico para o inglês, do hebraico para o italiano, né? O Velho Testamento. Então tem essas diferenças mesmo. Se a gente juntar aqui, tem várias. Eu tenho a Bíblia do Peregrino, que foi traduzida do hebraico, e tenho também a Bíblia de Jerusalém, que foi traduzida do hebraico. Tem diferenças. E eles explicam que assim, os textos dos Salmos, assim, tem vários manuscritos, eles não estão em boas condições. Então, às vezes, uma traça comeu ali um pedacinho, você tem dúvida daquela palavra. É um hebraico muito antigo. Então, é igual a palavra assim, sopa. Quando você lembra de sopa, qual que é o significado mais comum de sopa? Um prato, um alimento, né? Mas sopa também pode ser gíria, dizendo, é uma mamata, é fácil. Então, o que aquela palavra significava há 1000, 2000 anos atrás? Então, tudo isso é difícil de traduzir, ainda mais para uma linguagem de hoje, né? Então, tem essas diferenças conforme a tradução. Então, a Bíblia, esse livro que é o preço mais salgadinho, ele é maior porque tem o Salmo
e eles usaram a tradução dessa da língua da Bíblia Pastoral. Por isso que ele é grosso, porque tem o Salmo e o estudo do Salmo. É da hebraica, né? Hebraica, né? A tradução da Bíblia Pastoral, que a maioria tem, eu tenho visto, é do hebraico. Então tem essa diferença. E na missa, como a igreja é muito tradicional, eles continuam usando a Bíblia lá traduzida por São Jerônimo. Virar entendedor do salmo. Esse daqui que é o que a gente indica, que tem os salmos e as explicações, tá? É bem detalhado esse livro, bem completo.